sala. Como já são 5 horas, nós vamos ir fazendo a abertura, iniciando. Exato. Vamos lá. Boa tarde a todos os participantes. Tá travando um pouco, Adri. Tudo ok? Vocês estão ouvindo? Deu uma travada. Antônio, tudo ok? Tá escutando? Oi, agora... Ok, acho que voltou, né? Agora Ok, vocês estão me ouvindo? Tá travando um pouco. Tenta desligar a câmera, quem sabe. E volta de novo. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma edição. Eu já ficaram com vocês. Tá? Boa tarde a todos, essa é mais uma edição do Acompanhe. Hoje o nosso tema vai ser as principais alterações à nova lei de licitações. Como este ano estamos aí tendo a satisfação de termos como os nossos parceiros do Acompanhe a BVK, que tem nos trazido temas interessantes, relevantes para as empresas de TI. E hoje nós vamos debater alguns tópicos bem interessantes com os nossos palestrantes, o Antônio Craig Krexman, que ele é advogado e pós-graduado em licitações e contratos, e o coordenador do Departamento de Licitações da BVK Advogados. O parceiro dele nessa apresentação vai ser o doutor Guilherme Flores Clark, advogado do departamento da BVK Advogados. Muito obrigado pela parceria de vocês. Sejam bem-vindos ao Acompanhe. O evento está sendo gravado, a gente vai disponibilizar o evento até amanhã, no máximo daqui a 2 dias, no nosso canal YouTube. Em seguida, coloco as informações aqui no chat para todos. Sejam todos muito bem-vindos. Podem ir encaminhando as suas dúvidas pelo chat, as perguntas, a gente vai respondendo ao final das apresentações de cada um. E espero que vocês gostem, enviem temas para os próximos eventos. Claro, o Antônio e a apresentação dele. Não sei se eu entendi bem porque cortou, mas eu acho que tu me passou a palavra, né? Sim, pode falar. Beleza. Boa tarde a todos. É uma satisfação ter essa parceria com a SoftSul, na qual hoje a gente faz uma breve apresentação sobre as alterações da nova lei de licitações. Eu não vou fazer nova apresentação, visto que a Adriana já o fez. Então, eu sou o coordenador do Departamento de Licitações e nós vamos, de imediato, passar a apresentação de alguns slides, aí, um material de apoio àquilo que nós vamos estar conversando com os senhores aí, que estão presentes na sala. Então, vamos lá. Aqui um título apenas, né? As principais alterações da nova Lei de Licitações e Contratos, que é a Lei 14.133/2021. Meu nome é Antônio Craig Krexman, Guilherme Flores Clark, nós somos os advogados do Departamento de Licitações do Borba, Valentim e Conze Advogados Associados. O grande mercado de licitações, então, antes de nós adentrarmos de forma propriamente dita na nova lei de licitações, a gente vai explanar um pouquinho do tamanho que é esse mercado, né? Então, a gente traz dados aí, o qual buscamos junto ao portal da transparência do governo federal e portal da transparência do governo do estado do Rio Grande do Sul, os quais apresentam os valores envolvidos no ano de 2021, no âmbito federal, 70 bilhões, no âmbito estadual, 1,13 bilhões. Eu acho que é importante, talvez a gente já dar uma esclarecida sobre o que seria, né, o mercado de licitações, e a gente não sabe se todo mundo tem conhecimento sobre o que é a licitação, mas a licitação nada mais, nada menos é do que toda a contratação que o governo, seja governo federal, estadual ou municipal, precisa fazer, né? Faz para aquisição de bens, aquisição de serviços. Então, o mercado de licitações é isso, né? É tudo que envolve contratação
seja de consumo, serviços, bens, é o mercado de licitações, tá? Isso de forma bem prática, né? Como a gente não tem conhecimento de quem está nos assistindo, pense a sua empresa, pense a sua casa, o que você precisa comprar para a sua empresa, o que você precisa comprar para a sua casa, o governo também precisa comprar, tá? Então, o governo precisa comprar desde o material de expediente, o material para a manutenção do seu banheiro, por exemplo, papel higiênico, o governo também precisa comprar. O governo precisa comprar um aplicativo para a melhora do seu serviço, então, também tem que ser adquirido via licitação, tá? Então, uma breve explanação de o que é o mercado das licitações, né? Então, a gente vai... Próximo. Então, aqui vamos dar uma explanada sobre software, né? Esse mercado de vocês aí, que a gente nem tenta adentrar muito tecnicamente, porque existe uma vida diferente, a vida do software, da área de TI e a vida do advogado. Então, são linguagens de vocês mesmo, né? Nos editais de licitação que a gente já viu. Então, são questões bem técnicas que a gente não consegue aprofundar, né? Porque é a área técnica mesmo, mas é uma área que está em ascensão, né? Hoje ela é uma das 3 maiores áreas, ou seja, um dos 3 maiores gastos da administração pública se dá através do TI de softwares, tá? Então, seja com a compra desses sistemas, seja com a alocação dos mesmos. Então, é onde a administração investe muito, porque a administração busca uma entrega para a população, uma entrega de serviço melhor, e se dá através de softwares, né? E, na verdade, é o futuro, né? O futuro hoje é internet, é digital, né? É digital, então, a área do software, e vamos lá, a SoftSul, né, que é a nossa parceira aí para essa live, enfim, acho que tem muitos, a maioria do pessoal que é filiado envolve essa área de software. Então, a gente buscou trazer uma pincelada para você sobre a questão de software e o mercado e o mundo das licitações, para mostrar o quanto é grande esse mercado de TI, software, dentro do mercado de licitações, o quanto o governo hoje precisa e vem buscando a aquisição dessa área. Tá? Então, é um mercado realmente bastante grande e tem bastante procura, tem bastante licitações a todo momento, né? Tá sempre é um mercado grande em muita ascensão. Só para elencar de forma prática, hoje os 3 maiores segmentos, tá? Que nem a gente menciona no slide ali, são medicamentos, muito com base por causa da pandemia ainda, que é reflexo, são compra de maquinários pela administração e a área de software. Então, só para de forma prática, dizer quais são os 3 maiores segmentos de compras. São esses 3. Então, para mostrar o quão volumoso está o dinheiro em cima desses sistemas, né? Acho que é importante a gente saltar que isso aqui, na verdade, a gente ainda entrou basicamente na questão de mudanças e alterações da nova lei de licitações, que é o objetivo e o foco principal da live. A gente está dando só uma pincelada aí sobre... E para chamar a atenção de vocês aí que estão assistindo. E mostrar o que é, de fato, o mercado de licitações. Tá? Vou passar aqui o slide. Bom, então acho que agora vamos entrar, de fato, de forma efetiva, né, na nova lei de licitações, a Lei 14.133 de 2021. Vamos passar a falar um pouquinho sobre a vigência dessa lei. Tá? Essa lei, ela entrou em vigor, ela foi publicada em 1º de abril de 2021, né? Então, ela já está valendo, ela já está em vigor desde abril de 2021 e ela já pode ser utilizada, né? Só que hoje a gente tem uma legislação vigente ainda, que é a antiga Lei de Licitações, que é a Lei 8666, e ela não deixou ainda essa nova lei, ela ainda não excluiu, né? Ainda não fez a obrigatoriedade dela de vigência sobre a nova lei, ainda pode ser utilizada a lei antiga, né? Hoje pode ser escolhido, né? A administração pública, o órgão, o governo, hoje ele pode escolher se ele vai utilizar a lei antiga ou se ele vai utilizar a lei nova. Não pode usar as duas leis, tá? Não pode ser utilizado numa licitação, num edital, não pode ser feita a utilização das duas leis. Tem que ser escolhido ou uma ou a outra. Isso aí tem que ser mencionado no edital, né? Porque no edital sempre
né, no preâmbulo do mesmo, diz qual é a legislação a qual ele está ligado, linkado. Então, vai sempre estar a menção lá, se é a Lei 8.666 ou a 14.133. E só é importante mencionar, né? A lei, quando entrou em vigor, a 14.133, lá em 1º de abril de 21, na parte dos crimes de licitação, ela já passou a valer 100% naquele momento, revogando totalmente, nessa parte, a Lei 8.666. Então, a Lei 14.133, em parte, já está na totalidade em vigor, né? Mas a partir de 1º de abril de 23, não vai mais ter a opção do administrador público de qual lei utilizar, e sim, então, somente a 14.133. Vou passar aqui. Então, uma das principais alterações, né? A licitação será realizada preferencialmente de forma eletrônica. Então, isso aqui é uma prática que já vem sendo muito utilizada através dos pregões eletrônicos, né? Que é uma das modalidades, mas que agora, com outras modalidades, também serão feitas de forma eletrônica. Isso aqui para trazer mais transparência, né, à administração, para evitar qualquer ajuste na entrega de documentos, no caso, e também para facilitar o acesso a licitações de pessoas, empresas de maior distância entre o órgão, né, licitante e a empresa. A gente pode dizer assim, que teve um marco, tá? Não teve um marco inicial assim para isso. Eu acho até que com a pandemia, né? A pandemia acabou, de certa forma, impulsionando mais essa utilização, por exemplo, do pregão eletrônico, né? A gente já tinha essa previsão de pregão eletrônico antes da nova lei de licitações, né? E já era utilizada bastante a utilização de pregão eletrônico, mas ainda se tinha muito a utilização do pregão presencial, né? Principalmente em prefeituras, municípios, né? Se tinha muita utilização do pregão presencial. E com a pandemia acabou, enfim, a pandemia com o fechamento de distanciamento social, acabou que as prefeituras e todos os órgãos acabaram meio começando a utilizar, a caminhar para a utilização mais desse pregão eletrônico, da forma eletrônica, até de maneira que... E até se viu que seria mesmo no futuro, né? É melhor, né? E possibilita mais empresas, mais participantes, né? Evita custo de deslocamento, né? Vamos pensar em uma empresa que quer participar de uma licitação, nós estando aqui no Rio Grande do Sul, participar de uma licitação em São Paulo, né? Qual o custo desse deslocamento ou de que colocamos alguém lá para fazer essa licitação para nós? Então, de forma eletrônica, a gente está disponível a um mercado muito mais amplo, né? Então, aumentando a concorrência, ficando bom também para o órgão público, né? Que isso é importante, mas obviamente que nós, pensando como empresas, né, e as quais a gente representa, agora nós falando da nossa atuação mesmo, a gente busca sempre o melhor caminho para elas, né? Mas então amplia o mercado. Enfim, então essa alteração, essa preferência por licitações na forma eletrônica é uma das alterações que a nova lei trouxe, né? A lei 1473 trouxe. E tem uma ressalva, tem um porém, né? Como a gente falou antes, a vigência, a obrigatoriedade de vigência dessa lei, de utilização dessa lei, ela é para abril de 2023, tá? Mas, por exemplo, tem um artigo 176 da nova lei, que ele diz o seguinte: os municípios que não tiverem, os municípios com até 20 mil habitantes, eles terão um prazo mais extenso, eles terão um prazo de até 6 anos, contado da publicação da lei, ou seja, 1º de abril de 2021, para utilização, para a obrigatoriedade de realização dessa licitação na forma eletrônica. Ou seja, então os municípios, né, menores, eles vão ter um prazo um pouco maior para utilizar de fato as licitações na forma eletrônica. Tá? Então, falar um pouquinho, né, da alteração das modalidades, né, da lei de licitação com o advento da nova lei. Com a lei de licitações, vocês podem ver no slide à esquerda, né, a lei de licitações, pregão e o RDC. Importante essa distinção, porque a lei de licitações ela é uma, existe a lei do pregão e a lei do RDC, que é o regime diferenciado de contratação. Foi criado muito em volta da Copa do Mundo, a Copa Realizada no Brasil, e que teria construções diferentes, obras de formas diferentes de contratação, então por isso foi criado o RDC. Tá? Mas vamos lá, então. A antiga lei de licitações, né,
a Lei 8666, ela tinha previsto como modalidade de licitação a concorrência, o pregão, que depois teve uma lei específica, né, que é a Lei 10.520, o concurso, o leilão, o convite, a tomada de preço e o RDC. A grande diferença para a lei antiga, para a nova lei de licitações, para a lei 133, é a exclusão de algumas dessas modalidades, que é a tomada de preços e o convite, que não existe mais na nova lei de licitações, e a inclusão de uma nova modalidade, que é o diálogo competitivo. Então, a gente pode dizer que essa é uma das grandes diferenças aí que teve nessa nova lei de licitações. E vamos lá, tem mais uma alteraçãozinha. Na verdade, o pregão, ele não era previsto na lei de licitações, né? Ele tem uma lei específica, que é a Lei 10.520 de 2002. Então, ele não tinha essa previsão na Lei 8666, né, na lei antiga, e agora o pregão ele passa a ser instituído também, ele passa a constar junto dentro da nova lei de licitações. Então, hoje, o pregão ele vai ser regido também pela nova lei de licitações. Ele tem a previsão dele como modalidade da nova lei de licitações. Tá? Então, as principais alterações as exclusões das modalidades de convite e tomada de preços, né? Vamos dizer, a instituição do pregão na nova lei de licitações e a inclusão de uma nova modalidade, que é o diálogo competitivo. Tá? Aqui a gente pode fazer só um parênteses quanto a não a existência mais do convite e da tomada de preço na nova legislação por conta de acabar com a burocratização, né? Muito burocrática essas duas modalidades. Carta convite, onde tu tinha que mandar um documento para o município, para o órgão licitante, dizendo que tu recebeu aquele convite. Tomada de preço, onde tu tinha que fazer um cadastro prévio para participar de uma licitação em 3 dias úteis anteriores à abertura do certame. Então, são duas modalidades que travavam o andamento e elas se confundiam, porque as duas junto da concorrência, tu poderia simplesmente usar sempre a concorrência e não precisaria usar as outras. Então, o porquê de ter 3 modalidades mais ou menos com o mesmo objetivo? Então, não. Cancela-se essas, né? Revoga-se isso dentro da Lei 866 e com a Lei 1433 apenas se mantém concorrência, porque fica específico o porquê dela, o pregão presencial, pregão eletrônico, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo, que é a principal alteração das modalidades. Nós vamos falar um pouquinho mais nos próximos slides. Então, quanto ao diálogo competitivo, né? A modalidade aí, a modalidade bem diferente mesmo na prática, a gente pode dizer assim, porque ela vai ser usada em momentos que a administração ela só sabe de forma prática o que ela quer ao final. Só um caminho de bombeiro aqui. O que ela quer ao final. Então, ela quer, por exemplo, um aplicativo, né? A administração pública precisa de um aplicativo para melhorar a comunicação com os operários da área da saúde, por exemplo, do município. Só que ela não sabe como chegar na construção do mesmo. Então, ela vai chamar empresas que têm interesse nisso, vai iniciar uma conversa. Isso aqui eu estou falando de forma bruta, depois a gente vai mostrar de forma prática como que a lei... Mais ou menos o passo a passo. Né? Como que a lei vai dizer, como que vai acontecer isso aí. Então, no próximo slide a gente vai estar visualizando isso. Vamos passar o slide aqui, que eu acho que fica mais fácil para a gente visualizar. Na prática, como que mais ou menos vai funcionar essa modalidade do diálogo competitivo, que é uma modalidade totalmente nova e que, de fato, na prática, até uma coisa que é importante a gente dizer, né? Hoje, de fato, a nova lei de licitações, a gente tem visto na prática muito pouca utilização dela ainda, tá? Seja por municípios, principalmente, eu acho, por municípios, né? Tem se utilizado muito pouco, ainda tem se utilizado muito a lei antiga, e claro, isso eu acredito que seja também por uma questão de costume, né? O administrador público, ele está acostumado com a lei antiga, já sabe todos os caminhos dela, já sabe como fazer todo o procedimento, então é mais fácil para ele hoje ele continuar utilizando essa lei antiga, né? E acho que esse costume só vai mudar mesmo com a obrigatoriedade da lei. Ali eu acho que sim, de fato, vai ser começado, né, daí a usar, porque eu acho que só muito próximo do dia 1º de abril de 23, né? O brasileiro gosta de esperar, então, não diferente disso, são pouquíssimas as vezes que a gente viu algum edital mencionando a nova lei já. Tá? Bom, então, tu quer dar uma pincelada aí sobre como funciona essa nova modalidade? A
forma que está descrita mesmo na lei, né? Como é que vai funcionar, então? Vai ter a publicação desse edital com critério objetivo da seleção prévia, né? Então, com prazo de 25 dias aí para a manifestação dos interessados, a admissão daqueles que atenderam os requisitos, aí vai ter a fase do diálogo, início da fase competitiva, e aí, então, um prazo de 60 dias para o envio de propostas. Aí, então, por fim, a escolha da melhor proposta para a administração. Acho que um ponto importante aqui é destacar também um pouco a questão da fase do diálogo, tá? Porque a fase do diálogo, ela não tem vamos dizer assim, ela não tem um prazo previsto de duração, tá? Ela pode durar por quanto tempo a administração pública entender e até a administração pública identificar que a solução ou as soluções atendam às suas necessidades, ou seja, enquanto a administração pública entender que existe a necessidade de diálogo, esse diálogo vai continuar. Não existe, não é como hoje. Hoje a gente tem um edital, ele sai ali, ele já tem todas as datas definidas, né, de abertura, do certame. Então, sai a publicação do edital, a gente já tem a abertura dele certinha. Já no diálogo competitivo, a gente já vai ter, ele vai ser um processo que pode ser bem mais longo, bem mais demorado, porque, por exemplo, quando chegar na fase de diálogo, óbvio que ele vai ter uma publicação digital, vai ter um prazo, vai ter como pode-se ver aqui no próprio slide, né? Tem um prazo de 25 dias úteis para manifestação dos interessados, mas ao chegar na fase de diálogo, ele não tem um prazo certo e previsto de conclusão. Ele pode durar por quanto tempo a administração pública entender que seja necessário esse diálogo, tá? E só nós pensarmos, né? Isso aqui é um edital que, no mínimo, vai perdurar por meio ano para bem mais. Porque se pensarmos os dois prazos que constam no item 2 e 6 ali, nós já temos 85 dias úteis. Pensa, então, que nós estamos diante de um processo aí de 140 dias, né, corridos, só desses dois pontos. Mais a fase que o Dr. Guilherme estava falando, nós vamos com certeza passar de meio ano aí, beirando a um ano, né? Outro ponto importante é essas reuniões com os licitantes pré-selecionados, elas serão sempre registradas numa ata e gravadas, tá? Então, essa fase de diálogo, enfim, essas reuniões todas, elas serão sempre gravadas e depois são utilizados recursos tecnológicos de áudio e vídeo para gravação. Ou seja, até para manter a transparência, né, do pessoal, das empresas interessadas e da administração pública. Ou seja, mais uma vez a gente está vendo aí a utilização de uma nova oportunidade, né, para o pessoal da SoftSul também, né, os associados, porque o órgão público vai estar contratando empresas, né, isso nos chamou a atenção também, que vai utilizar de recursos tecnológicos de áudio e vídeo para fazer a gravação, né, então daqui a pouco tem mais... Até já existe isso hoje, né? Mas daí vai ser, mas, enfim, né, mais um ponto. Né, que vai ser. Mas eu acho que, resumindo, eu acho que a questão de diálogo competitivo é mais ou menos isso, né? É uma modalidade nova. Eu não vi na prática ainda nenhum órgão ainda utilizando e fazendo utilizando essa modalidade nova. Então, a gente não tem muito ainda ao que pincelar. O que a gente tem é o que está na lei, é o que está previsto na nova lei de licitações. Muitos comentários, mas de forma prática mesmo, né? Então, a gente vai passar a trabalhar nisso aí a partir do ano que vem. Vamos passar adiante aqui, então. Bom, vamos então falar um pouquinho agora sobre as fases da licitação. As principais diferenças entre a nova lei, a 1433 e a lei 8666. Eu acho que aqui elas são muito semelhantes, tá? A grande diferença que a gente pode citar é a inversão de fases, tá? Vamos lá. As licitações elas começam com a preparação, a divulgação do edital, né, convocando os interessados, né? E na antiga lei de licitações, como funcionava, né? Tinha a divulgação digital, a empresa interessada ou as empresas interessadas, elas primeiro iam lá e apresentavam a habilitação, apresentação de propostas e documentos de habilitação. Ou seja, então era feito primeiro a habilitação da empresa, verificava-se primeiro se aquela empresa tinha condições de atender ao edital, né? De forma técnica, jurídica, se ela tinha todas as documentações, contrato social, todas as certidões negativas, e aí exigências técnicas, para depois, declaradas, aí sair um julgamento para dizer quais empresas estavam habilitadas e, posterior a isso, era feita a abertura de propostas de preços, né?
e aí até que se julgaria para decidir qual empresa, enfim, de fato estava habilitada, e aí abrir as suas propostas para verificar, então, quem seria a detentora da melhor proposta. Com a nova lei de licitações, teve essa inversão, tá? Agora, a empresa primeiro agora o órgão vai abrir as propostas, e aí lances quando for pregão, né? Quando for a modalidade de pregão, a gente vai ter primeiro a fase de lances também, abertura de propostas e lances. Aí se mantém a regra do pregão, né? Se mantém a regra do pregão. Na verdade, a nova lei de licitações, ela utilizou, né, o sistema que já era utilizado na lei do pregão, essa inversão de fases. Primeiro propostas e lances, para depois habilitação. Na lei antiga, por exemplo, em concorrência, tomada de preço, primeiro era feita a habilitação das empresas para depois as propostas. Agora não, agora é primeiro propostas e lances para depois habilitação. Então até vamos passar o slide aqui, vai dar para verificar, eu acho que um pouco mais. Aqui, como vocês podem ver, na inversão das fases, a gente pode ver, essa foi a grande diferença. A lei antiga previa primeiro habilitação para depois julgamento e propostas, agora é primeiro propostas, julgamento para depois habilitação. Ou seja, na nova lei de licitações, a gente vai julgar, vai analisar os documentos de habilitação da empresa ou das empresas que forem as de fato vencedoras e detentoras da melhor proposta de preço, né? Então, isso aqui até ajudando, né? Busca agilizar o processo, né? Vamos pensar aí uma grande licitação com 10 empresas, que cada documentação de habilitação contém aí muitas páginas, porque o processo é burocrático ainda nesse ponto, né? São muitos os documentos, né, exigidos, e até então tudo certo quanto a isso. Então, 10 empresas participando, tu abre a documentação de todas, avalia tudo, manda para a parte técnica, operacional ou profissional, a avaliação dos atestados, manda para a área financeira, avaliação de balanço patrimonial, CAGE, documentos, índices, etc. Então, tu depende de um monte de movimento para ver qual está habilitado. De 10 empresas, 7 estão habilitadas, tem prazo de recurso, vai e volta, demorou um monte esse processo, né? É até tu chegar em quem está de fato habilitado e abrir proposta para ver quem tem o melhor preço. Agora não. Viu quem é o vencedor? Menor valor, beleza. Abre os documentos daquele ali. Se aquele ali está ok, morreu, acabou o processo. Estão tornando o processo muito mais rápido, né? Então, é isso que a lei buscou mesmo, e de fato aqui ela vai atender muito, né? Que é a desburocratização do processo. Esse eu acho que é um ponto bastante interessante. Eu acho que um dos principais pontos assim, que trouxe bastante celeridade no processo, porque tu desburocratiza muito, né? Não precisa mais ter toda essa análise de documentos de todos os instantes interessados, e aí faz recursal. Agora não, agora tu desburocratiza isso, né? Tu vai pegar, vai ver quem foi a detentora da melhor proposta e vai direto na documentação dessa empresa, né? E aí sim, de fato, depois abre prazo de recursos, normal, como já existia na Lei 866, e depois os trâmites finais não tem muita diferença, né, com relação à lei antiga. Isso aí, vamos para o próximo. Vamos falar então um pouquinho sobre a duração dos contratos administrativos, tá? Isso aí, nós vamos dar uma breve mencionada, né, uma menção aqui quanto à duração pela Lei 8.666, né, que teria uma duração limitada a 12 meses, né, nos contratos de serviço e fornecimento contínuos, com prorrogação por até 60 meses. A nova lei já traz uma prorrogação além desta, né, com uma vigência inicial de até 5 prorrogáveis até o limite de 10 anos. Então, a gente tem o dobro de prazo aí, né, que era de 60 meses, passando agora para 10 anos. Então, acho que... eu acho que um ponto que é interessante, talvez a gente ressaltar também, é com relação à extinção desse contrato, tá? Que esse contrato, a administração pública, ela pode extinguir esse contrato sem ônus quando ela não dispuser de créditos orçamentários para continuidade, ou quando esse contrato ele não for mais vantajoso para a administração pública, né? A gente tem um contrato de 5 anos é um contrato longo, né? Mas daqui a pouco, vamos lá, tem 3 anos de contrato vigente, a administração pública percebe que esse contrato hoje ele não é mais vantajoso para ela conseguiria contratar esse mesmo serviço ou conseguiria adquirir esse mesmo bem, objeto, de forma mais barata, ela pode extinguir esse contrato, né, e fazer uma nova contratação, tá?
Isso é um ponto bastante... Até porque nós falamos em vigência, né, de até 5 anos, troca governo nesse meio tempo, daqui a pouco o novo administrador, né, o novo governante já não tem mais tanto interesse nesse tipo de serviço, nesse contrato. Então, por isso, ele pode ser revisto por tais justificativas. Então, acho que assim, com relação a serviços e fornecimentos contínuos, acho que a principal alteração é essa questão do prazo da vigência inicial da nova lei, que pode ser de até 5 anos, e a prorrogação de até 10 anos, né? Então, o limite de 10 anos. Já na lei antiga, a gente tinha uma duração limitada a 12 meses e podendo ser prorrogado por até 60. Aqui a gente trouxe um ponto que talvez seja bastante seja interessante dar uma pincelada, né, e falar um pouco que é um ponto envolve um pouco a vocês, né? A vocês a gente menciona o pessoal ligado a SoftSul, né? Então, por isso que a gente fez menção de trazer aqui contratos com prazo de até 10 anos. A gente grifou o slide ali na parte de desenvolvimento científico e tecnológico, o qual pode ser feito contrato de até 10 anos. Então, aqui por conta, possivelmente, de um custo que se tem para fazer um desenvolvimento, né, tecnológico, né, se sai um custo elevado, então, por isso, justificando que haja essa contratação de um prazo mais extenso. E também por outros motivos, né, expostos em lei, que digamos assim, são muito ligados a questões de guerra, né, que esperamos que não sejam necessários, e também das Forças Armadas. Na verdade, desenvolvimento científico e tecnológico justifica o prazo de 10 anos de um contrato, porque justamente tem que ser feita uma pesquisa, enfim, desenvolvimento científico e tecnológico, né? Então, a justificativa é justamente porque, sei lá, vai ter que fazer uma pesquisa, vai ter que se estudar, vai ter que ser feita uma análise, então não é uma questão tão... Simples, não é uma né? coisa é uma pronta, compra. Né? Não é uma aquisição pronta, né? É um desenvolvimento, né? E um pouquinho mais adiante a gente vê que também com relação à área de software, enfim, e sistemas, a gente tem que esses contratos de operação continuada, de sistemas estruturantes, de tecnologia de informação, eles têm uma vigência máxima de 15 anos. Ou seja, é um prazo bastante longo, né? Um prazo bem longo, assim, com relação à antiga lei de licitações, a gente não tinha previsão nem perto de contratos que poderiam chegar a esse... Máximo era 5 anos. Que poderiam chegar a essa quantidade de anos. Né? Tudo isso é a questão do slide anterior, né? No começo falava 10 anos, agora na questão de sistemas estruturantes, de tecnologia da informação, 15 anos. A gente visualiza que o governo entende, de fato, a gente tem esse estudo, né, de que o governo vai investir muito em questões tecnológicas, né? Então, seja contratos que necessitam ter uma extensão maior, porque requerem um investimento maior, né? Então, por conta disso, tu não pode fazer contratação a cada 2, 3 anos, que tu não vai ter empresas, eu digo, né, interessadas em certames com vigência de prazo curto. Então, por isso, a dilação desses prazos, né? E agora, até voltando um pouquinho ali, a gente estava falando sobre a questão também dos contratos, né, Antônio, de duração ali agora de iniciais de 5 anos. Também pode ser ressaltado a questão de evitar fraudes, né? Evitar fraudes em licitações, porque, vamos lá, hoje tu tem um contrato de 1 ano, então todo ano um órgão ele vai ter que licitar aquele mesmo item, aquele mesmo produto. Vamos lá, vamos pegar um serviço continuado de limpeza, portaria, ou o fornecimento de materiais de higiene e limpeza, né? Então, todo ano o órgão vai ter que licitar, né, esse produto. Ou seja, com isso, tu fomenta que as empresas que participem, elas se conheçam o mercado, e daqui a pouco tu fomenta até uma combinação de preços, enfim, e com isso, com essa vigência um pouco maior, tu acaba limitando um pouco isso, né? E desburocratiza também, né? Aquela licitação, e agora isso vai ser somado, eu vou deixar para falar daqui a pouquinho no próximo slide, que nós vamos falar do... Bom, então, com relação à vigência, vamos passar, ainda mantendo sobre a vigência, vamos falar um pouquinho sobre a ata de registro de preço, que é esse nosso... Eu só vou dar uma explanada quanto ao que é uma ata de registro de preço, né? De forma bem simples e exemplificativa. Um órgão precisa comprar tijolos, né? Então, ele faz uma ata de registro de preço, um pregão eletrônico para a ata de registro de preço, né? No qual ele menciona que ele precisa, no mínimo, de uma unidade
e no máximo de 1.000 unidades de tijolo, ao longo de 12 meses, tá? Pela Lei 8.666. Esse órgão ele pode fazer essa compra aí ao longo dos 12 meses, da totalidade de um item só, né? Ou da metade, de forma parcelada. Não há obrigação da contratação total desses itens. Ou seja, é um registro de preços. É mais ou menos, nós não podemos dizer de forma exata que é um contrato, porque não, é um pacto no qual o empresário se coloca à disposição do município para caso o município precise daquele item, o empresário forneça por aquele valor ali, o qual ele venceu a licitação. Então, a principal alteração que se tem aqui é que o registro de preço pela Lei 8.666 era de até 12 meses, e agora com a nova Lei 14.133, esse prazo pode ser prorrogado por igual período, ou seja, por até 2 anos. Eu acho que o grande objetivo, né, do registro de preço é o que? Evitar que o governo tenha que, como ele tem uma previsibilidade de alguns itens que ele pode necessitar durante o ano, né? O Antônio deu exemplo, ele tem uma previsão lá de que ele pode necessitar de até 1.000 tijolos no ano. Mas ele não sabe se de fato ele vai precisar desses 1.000 tijolos. Isso seria, por exemplo, assim, para reformas, né? Durante o ano do governo, né? Ele precisa fazer reformas em escolas, enfim. Então ele vai ter uma previsibilidade que ele pode precisar até uns 1.000 tijolos. Só que ele não sabe se de fato ele vai precisar desses 1.000 tijolos. Então, para que ele evite que ele tenha que, a cada vez que ele vai fazer uma reforma, ter que fazer uma nova licitação para comprar, por exemplo, 50 tijolos, se faz um registro de preço, né, onde fica registrado, e então, com isso, o governo vai podendo comprar conforme a sua necessidade. Né? Aqui, mais uma vez, vem a ideia de desburocratizar o processo, né? Porque uma licitação que tu faz todo ano, por que tu não faz ela com a vigência de 2 anos, né? Um ano prorrogado por mais um. Todo ano a prefeitura tem que fazer registro de preço para a compra de material de construção, registro de preço para compra de medicamento, registro de preço para compra... Tudo. Todo ano sempre é feito. Cara, assim tu facilita o serviço da prefeitura. Imagina quanto não vai ser, né, de forma econômica a administração pública, tu deixar de publicar um edital, de botar gente para montar edital, de buscar orçamento. Obviamente que tem regras para a manutenção desse registro por 2 anos, que é o benefício, né, pelo município, pelo órgão público, de que sim está comprando ainda pelo menor preço. Que existe vantagem, né, na manutenção através de pesquisas, mas muito mais fácil o órgão estar fazendo pesquisas, né, a cada tempo do que montando um novo edital. Então, muito mais tempo nesse ponto. Então, a gente vê como benéfico também essa alteração e essa possibilidade de 2 anos nos registros de preço. Vamos passar para o próximo ponto, eu acho que é o nosso último. Último ponto aí, benefício das... Opa. Aí. Vale. Então, agora nós vamos falar um pouquinho, e por fim, né, dos benefícios das microempresas, das empresas de pequeno porte na nova lei de licitações. Show. Vamos dar uma pincelada do que seriam esses benefícios, né? As microempresas, empresas de pequeno porte, que são as empresas que microempresas faturam até 360 mil ano, e as empresas de pequeno porte até 4,8 milhões por ano, elas têm benefício com relação a empresas maiores que têm um faturamento maior dentro da licitação. Tá? Então, qual seria esse benefício? Elas têm a possibilidade de cobrir uma oferta, dependendo se elas ficarem enquadradas. Eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas, enfim, elas têm a possibilidade de cobrir ofertas numa licitação, quando comparado a por exemplo, uma empresa que não é uma microempresa, uma empresa de pequeno porte está participando e ficou com uma proposta mais vantajosa. Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver dentro de um limite próximo, né, um percentual próximo a essa melhor proposta, ela vai poder ter a oportunidade de cobrir essa oferta. Tá? Então, com a nova lei de licitações, a gente teve umas alterações que é com relação ao limite, tá, dessa utilização desses benefícios. Ou seja, né, agora, quando o valor da contratação ele já for, por exemplo, uma licitação que ela for acima de 4,8 milhões, uma licitação que ela for de, por exemplo, 5 milhões de reais, ela já não vai poder ter a menção e constar que as empresas poderão ter o benefício. Por quê?
porque dentro daquele ano, porque a empresa que vencer essa licitação, ela já vai dentro daquele ano calendário ultrapassar o limite da empresa de pequeno porte, do enquadramento da empresa de pequeno porte. Ou seja, então, a nova lei de licitações diz o quê? Não, a licitação ou a empresa que dentro do ano calendário ela firmar contratos com a administração pública que ultrapassem o limite do enquadramento da empresa de pequeno porte, da microempresa, ela não vai poder utilizar esse benefício. Ela já está desenquadrada daquele momento. Porque, só para complementar e para ajudar, hoje, atualmente, se utiliza sempre o balanço patrimonial como prova disso do ano anterior. Então, vamos participar de uma licitação amanhã, eu apresento o balanço do ano de 2021, a fins de comprovação de quanto que eu tive de faturamento, né? Então, eu apresento o balanço de 4.700.000, né? E junto de outros documentos comprobatórios, eu sou o EPP, Empresa de Pequeno Porte. Então, a partir da entrada em vigor dessas regras novas, da nova lei de licitações, se dentro deste ano eu já tiver faturado 5 milhões, eu já não posso mais ter o benefício, porque não importa mais o que eu faturei ano passado, e sim esse ano. Vai faturar dentro do ano calendário. Né? Então, isso são interessantes alterações, né? Então, para as empresas que têm esses benefícios, mas que a partir do ano que vem, né, com de fato em vigor a legislação nesse ponto, vai ter bastante adversidade quanto a esses benefícios hoje utilizados. E vamos lá na prática, assim, a gente falando, pode não parecer um benefício muito vantajoso, mas, assim, na prática, para quem participa de licitação, é um benefício muito bom. Quem conhece, né, a gente não sabe os participantes aí, quem conhece e concorre contra uma IPP, deve já ter sentido sabe o quanto é importante a diferença e o quão benéfico é tu ser EPP, MEPP, né? Então, acho que é isso. É isso, né? Vou passar aqui. Então, pessoal, muito obrigado, né? A gente fica à disposição aí, eu acho que perguntas agora a Diana vai abrir aí para que sejam remetidas. A gente fica à disposição e agradece novamente a todos, convite, inclusive e principalmente a SoftSul. Obrigada, Antônio. Obrigada, Guilherme. Muito legal a apresentação de vocês. Acho que trouxeram aspectos bem importantes, principalmente para as nossas empresas aí de TI, né? Não tivemos muitas interações pelo chat. Se o pessoal quiser manifestar suas perguntas aí pelo microfone também, sem problemas. Até para a gente aquecer aqui, eu fiquei com uma dúvida com relação à modalidade de diálogo competitivo ali que vocês apresentaram, né? Vocês acreditam, assim, que essa modalidade, ela não vai poder gerar, assim... Porque na 8666 tem bastante essa questão de impugnação, às vezes atrasa bastante a licitação, porque um se sente injustiçado, vai lá, impugna, aí tem que julgar... Né? E me pareceu bem difícil esse diálogo competitivo, ou é a impressão minha? Não, tu tá certo, tá? De forma prática, né, que nem a gente falou, pouquíssimos, a gente pode até enumerar quantos editais com a nova lei que a gente já viu, mas com o diálogo competitivo, por enquanto, não surgiu nada, e a gente também está curioso para ver como que, de forma prática, a administração pública vai colocar esses editais na rua, né? Como é que vai se dar início a isso? Quando, de fato, uma administração... Porque ela vai colocar um edital de diálogo competitivo e como é que ela vai fazer ele andar? A gente acredita que são grandes órgãos com grandes projetos, sejam eles de construção ou tecnológicos, né? Bem na área de vocês, que eles vão ter coragem de colocar e discutir. Exatamente, até por ser questões técnicas que envolvem a nossa área aqui de tecnologia, eu fiquei tentando imaginar como é que isso iria funcionar, porque você precisaria de um técnico, alguém, imagina, para cada coisa licitada nessa área, alguém especialista para poder discutir, fazer as perguntas e argumentar, me pareceu bem difícil, né? Sim, e essa discussão vai se dar na área técnica daquilo que está sendo buscado, né? Vamos pensar, querem construir uma ponte com um subterrâneo, né? Uma loucura. E uma hidrelétrica, tudo junto. Eles não sabem como fazer, ninguém sabe.
só sabem o que querem. Sim. Então, vai ter que ter um engenheiro, né? Engenheiros vão ter que discutir aquilo ali de como nós vamos fazer para chegar até o final. Qual seria a melhor solução para aquele caso? Qual a receita de bolo que vai atender, né? A questão de TI já é complicada. Quando a gente trabalhou aí com a BVK, eu acompanhei na área de contratos, especificamente, é uma coisa que gera bastante discussão, né? Porque é justamente na hora de especificar, às vezes as coisas não ficam claras e lá no final o contrato acaba sendo resolvido de forma judicial, né? Porque não ficou claro bem isso quando está tudo por escrito, você imagina. Mas vamos ver, como vocês dizem, como ainda não está, não temos nenhum caso prático ainda, né? Mas realmente me pareceu difícil. Sim, estamos curiosos para ver como é que vai ser o andamento. Sim. Eu acho que até meio que vocês já responderam, né? Aquela questão dos itens da inversão, né? Da lei antiga e da nova. Só um minutinho aqui que alguém mexeu. Mudou, pronto. Que assim, na parte de habilitação, que foi invertido a antiga a 8666, a nova lei, né? Que antes se fazia primeiro a habilitação, né, e depois o julgamento, e agora na nova lei vai ser invertido, né? Então, é interessante, acho que pode ganhar tempo, mas a questão me preocupa porque às vezes numa concorrência você tem bastante dificuldade de selecionar né? E esse lá no final, depois de feito todo o trabalho, pode estar com a documentação inadequada, está faltando coisa, e aí se perdeu todo o trabalho da licitação? De fato, é um risco. É o risco, é isso aí mesmo. É esse o caminho. Vai ser primeiro feito o julgamento de propostas, né? Vai ser feito primeiro as propostas e lances para o pregão, para depois avaliar a questão da habilitação da empresa que foi detentora da melhor proposta. Ou seja, aí, vamos lá, essa empresa detentora, vamos dizer assim, classificando elas, a primeira colocada, abriu-se a habilitação dela, não tem tudo ok, foi inabilitada, chama a segunda, chama a terceira, chama a quarta, e assim nós vamos indo, sabe? E outra ainda, né? E vamos lá, depois abre-se um prazo recursal, onde, por exemplo, a primeira, vamos dar um caso prático, né? Vamos dizer que uma licitação tinha 10 empresas participando, a sexta colocada que foi habilitada. Pensa que pode abrir vai se abrir ainda um prazo recursal para que todas as empresas que foram habilitadas ainda possam fazer recurso para voltar para o certame, né? Para voltar para a sua habilitação, assim como ainda essas empresas também vão poder dizer que a sexta colocada lá também não tem toda a habilitação ok. Então, realmente, de fato... É um risco. Como antes, na hora que eu citei isso aí, eu mencionei, né? Que 10 empresas participam, né? E aí não tem a documentação, e perde tempo abrindo documento de documentação, e não tem. Então, agora é o contrário, mas é um risco que se tem, mas pelo que a gente tem de experiência, a gente vê que vai tornar o processo mais ágil. Acho que é bom, acho que é uma alteração boa essa. Entendi. Me surgiu essa dúvida ali quando vocês falaram, porque parece que o tempo, na realidade, só mudou de lugar, né? Se gastava tempo antes na outra lei avaliando a habilitação dos documentos e agora... Sim. Problema na que venceu e passando para a próxima também é um tempo bastante grande, né? É como o Guilherme falou, e aí lá no final tu escolheu a sexta e os outros... É que a gente entende como benéfico pela experiência, né, e pela vivência que a gente tem com os processos, de que vai tornar o processo mais rápido. Só isso, Sim. né? Mas é uma experiência nossa mesmo, e daqui a pouco a gente pode, estar participando de um processo que aconteça ao contrário e seja muito moroso. Pode também. O nosso diretor-presidente, o Antonioni, está com uma questão aí, está com a mão levantada. Pode falar, Antonioni. Obrigado, Adriana. Primeiramente, agradecer aí a brilhante exposição feita pelos nossos apresentadores de hoje, né? Que trouxeram esse tema aí que é extremamente relevante para as empresas do
do nosso segmento, nosso setor de tecnologia da informação. Eu queria fazer uma consulta a vocês, que ele segue aí meio que paralelo ao tema de hoje. Eu não sei se vocês teriam, eventualmente, alguma experiência com esse tema ou algum conhecimento, mas eu vou colocar a questão de qualquer maneira, né? Eu me refiro aí ao marco legal da ciência, tecnologia e inovação, que foi alterado já aí há uns 4 anos, né? Ele vem a lei é de 2016 e o decreto que regulamentou de 2018. Ele institui a figura da encomenda tecnológica, tá? A encomenda tecnológica por órgãos públicos para aqueles casos onde existe risco tecnológico envolvido com pesquisa, desenvolvimento e inovação, tá? Para a solução de um problema, tá? Cuja solução não se encontre no mercado, ou seja, não é um software que está disponível, não é, mas enfim, algo que vai ter que ser desenvolvido de uma maneira específica para atender a um determinado desafio. Então, nestes casos, né, de acordo com o marco legal, se criou a encomenda tecnológica como um dispositivo que permite ao órgão público, né, a contratação com dispensa de licitação, ou seja, a contratação direta, né, seja de empresas, seja de instituições científicas tecnológicas, as ICTs, para a solução desse problema. Eu pergunto para vocês, né, até que ponto esse dispositivo está sendo implementado? Vocês têm informação sobre isso? Quais são os riscos, digamos, qual é o passivo que pode acontecer de um órgão público contratar uma encomenda tecnológica e aquilo depois vir a ser questionado como um produto que eventualmente não teria risco tecnológico aquele desenvolvimento, que aquilo não é uma inovação, enfim, não sei se vocês têm essa informação, porque esse é um tema que me parece corre em paralelo aí ao que foi apresentado aqui hoje. Boa tarde, senhor. Agradecemos pelas palavras iniciais aí. É um prazer nós estarmos falando com a SoftSul e com o senhor na qualidade de presidente. O que a gente pode dizer quanto à legislação, né? Essa que o senhor fez menção. Esse projeto, ele se equipara muito à nova modalidade de licitação, quando se quer esse serviço, que é um serviço novo, né? E que se não se tem no mercado. Então, a questão mencionada da dispensa de licitação para essa contratação, ela vai divergir do diálogo competitivo, porque o diálogo competitivo vai ser a modalidade exata para fazer a contratação de um serviço ainda não existente e que se não se sabe como chegar a ele, né? Então, quando o senhor começou a explanar, eu já fiz aqui já fui pensando que estávamos falando do diálogo competitivo. Poderia se enquadrar, né? Poderia se enquadrar como diálogo competitivo, sim, talvez justamente por ser a busca, né, por um serviço diferente. Por uma coisa que a administração pública hoje tem necessidade e talvez não tenha isso no mercado, né? Então, a grande questão, e essa informação eu não tenho agora, que é quais seriam os valores limites dessa dispensa de licitação para a contratação desses serviços, né? Dessas soluções tecnológicas. Porque daí sim vai bater de frente com o diálogo competitivo, né? Com a lei de licitações mesmo, que ali ela também tem limites para a dispensa de licitação, né? De valores. Então, isso aí teria que ser aprofundado para a gente avaliar se é um risco, eu digo até o risco da empresa também estar participando de alguma coisa nesse sentido, e também do órgão público estar contratando uma dispensa de alguma coisa que ela vai ter que aprofundar e justificar o porquê da dispensa, né? Na verdade, risco
não sei se dá para dizer que teria um risco, né? Se bem justificado, não se teria um risco. A questão é como vai se justificar que aquele serviço ali, ele é diferente, ele é um serviço inovador. Ou que já não, de Não fato, é novo. que de fato ele não tem uma necessidade. Pelo que eu entendi, o senhor fez menção que a questão do risco, se de fato realmente esse serviço que eles estão fazendo, estão contratando por dispensa, ele de fato ele tem essa necessidade para o futuro, ou se daqui a pouco ele já não seria tanto. Vejo que tenha risco, né? Na verdade, pode-se pensar até daqui a pouco em um gasto desnecessário, né? Uma punição aos administradores, né, que estariam fazendo. Mas a gente não sabe se consegue responder com o que a gente disse aqui, né, a pergunta do senhor, mas a gente coloca à disposição também para depois, qualquer coisa, aprofundar o assunto e voltarmos a falar. Não, perfeito. Agradeço muito aí as respostas de vocês. Eu acho que elas têm total nexo, né? Enfim, muito obrigado. Valeu. Disposição. Bom, pessoal, não tivemos mais perguntas, né? Eu gostaria de, em nome da SoftSul, agradecer muito a participação de vocês, essa excelente explanação. Acho que foi muito importante os pontos que vocês trouxeram. A apresentação, novamente, eu informo que está sendo gravada e vai ser disponibilizada no nosso canal. YouTube, já deixei ali o endereço no chat para o pessoal poder entrar, né? Muito obrigada, BVK, pela parceria, pela disponibilidade. Lembro todos os filiados que a BVK é a nossa parceira, que está disponível para responder dúvidas e questões. Aí nós temos alguns horários todos os meses disponibilizados para os filiados enviarem perguntas, né? Podem marcar um horário para conversar com eles em diferentes áreas, que é um escritório especializado em diversas áreas do direito. Então, muito obrigado, BVK, Guilherme, Antônio. Um abraço a todos, boa noite e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Guilherme. Obrigado, SoftSul. Boa noite. Um abraço, boa tarde. Obrigado. Boa noite, até mais. Até mês que vem, gente. Obrigada, gente. Muito valeu.